Então, olha só, vamos falar aqui dos cálculos, né? Para falar de cálculos, eu vou criar uma tabela aqui simples também. Vou colocar aqui, o RCA. E desse RCA eu vou colocar aqui o venda, valor total, e o venda, valor total do custo. Vou buscar os dados. E aí vou começar a colocar os filtros também, né? Os critérios. Então vou colocar o critério global lá da data de venda. Colocar lá igual a 2015. E lá no tipo de venda, que é bonificado e pedido de venda. Então tá aí, 6.835.000. Vou ordenar. Tá aqui, 8 milhões, isso. E o custo, 7.431.000. Então tá toda lá a minha lista de RCAs. Aí eu poderia colocar agora gerente, supervisor, aqueles critérios que a gente criou lá, que a gente salvou, mas para efeito do cálculo aqui não precisa, tá? E aí eu tenho aqui esse item chamado cálculos. Olha só. A ferramenta já me traz vários cálculos prontos. Cálculos que eu já tenho aí pré-definidos. Nós não vamos ver todos, até porque eu também não sei te falar todos, tá? Mas a gente vai ver aí os principais cálculos que a ferramenta traz. O primeiro deles aqui é o total. É a mesma coisa. Se eu clicar no total aqui, é a mesma coisa desse total, só que ele colocou lá na última linha, tá vendo? Ele traz aqui o total lá na última linha, que não faz grande diferença. Se você quiser colocar o total padrão da tabela no final, na última linha, tem como também. Só você clicar aqui com o botão direito no título, tabela, totais e subtotais, totais de coluna após membros. Aí aquele total padrão lá, que já vem na tabela, ó, ele vai para a última linha, tá? Fica lá embaixo. Certo? Aí dá na mesma, né? Você pode optar lá se você põe o cálculo ou se você... Isso, exatamente. Você já vê o total aqui. O padrão é que ele seja aqui na primeira linha. Mas quem trabalha muito com Excel geralmente põe no final, né? Põe na... geralmente no final. Isso. O cálculo de média, quando eu clico aqui em média, ele já adiciona. Essa aqui é a média simples, tá? Ele vai pegar aquele valor total, vai dividir pela quantidade de linhas e vai dar esse valor aqui, tá? É esse cálculo que ele faz. Mas o cálculo que eu mais gosto aqui, é o último que a gente vai ver desses padrões aqui, é esse cara aqui, ó, percentagem. Quando eu clico nesse percentagem, ele fala assim, ó, você quer aplicar esse cálculo sobre quem? Vou colocar sobre o venda valor total. Aí olha só, ele cria mais uma coluna lá, mais uma medida, que ele te fala a representatividade. Quanto cada RCA representa da sua venda. Então olha só, 7,7% das vendas de 2015 foi da RGF. Certo? Eu gosto de fazer esse cálculo seguinte, ó, vou duplicar essa tabela. Gosto de tirar aqui o RCA e dentro de produto eu gosto de colocar esse aqui, ó, o fornecedor. Aí olha só, os seus fornecedores, quanto cada um representa da sua venda. Então 28, quase 29% das suas vendas é da Godoy e Batistella. Depois da SCA, depois Hipermarcas. Tá vendo de 2015. O que é isso aqui? Por que eu gosto de mostrar do fornecedor quando eu mostro esse cálculo? É porque às vezes
quando você, principalmente você é muito segmentado, o seu negócio, você fica muito dependente de um fornecedor só. Então, eu fui num cliente, por exemplo, que 90% das vendas dele era de um fornecedor só. Então, se esse fornecedor quebra, ele quebra junto, né? Bem aquela história dos ovos, né? Você colocar todos os ovos na mesma cesta. É bem essa história. Então, esse cálculo aqui é bom para você visualizar isso. Para visualizar o quanto cada item representa das suas vendas, ou do seu faturamento e assim por diante. E aí eu gosto de mostrar o fornecedor para você visualizar isso. Então, praticamente aqui, ó, 30% das suas vendas é desse primeiro fornecedor aqui. Certo? Então, vamos tentar fazer esse cálculo, pelo menos esse último aqui. Vou fazer com ele daqui a pouco. Eu coloquei ele já aí, porque daqui a pouco a gente vai fazer ele. Vou definir a tabela aqui para você fazer. Lá no Excel, quando você vai criar uma fórmula, você cria a fórmula utilizando a linha e a coluna. Então, toda fórmula você precisa pôr essa referência lá, de linha e coluna, certo? Aqui o MyBI ele usa uma modelagem de banco de dados um pouco diferente. Aqui eu tenho linha, coluna e medida. Eu tenho essa terceira referência, que é o que dá essa impressão de tridimensionalidade do projeto. Por isso que ele chama de multidimensional, porque ele tem mais de uma referência. Eu consigo cruzar os dados com mais referências, né? Então, o que acontece? Aqui nessa fórmula eu tenho essas três referências. Eu tenho coluna, tenho linha e tenho medida. Aqui, nessa fórmula, dentro desse parênteses aqui, ó, o primeiro item aqui, o D1, é para coluna. O segundo D1 aqui é para linha. E o M de medida. Aqui é a mesma coisa. Coluna 1, linha 1, medida 2. Então, estou fazendo a medida venda valor total menos a venda total custo, que é o 2. Certo? Agora eu pergunto para vocês, quantas colunas eu tenho nessa tabela? Coluna 3. 3 colunas? 2 colunas e a do resultado. E a do resultado não é uma coluna. É uma coluna. Não, essa que ele está pegando. 5? É o código, o nome, o nome total. Não, aquele O código está junto com o nome. que é a descrição. Se for ali, olhando ali, tem 4 colunas. Mas tem 3 depois do... E aí? 3, 4, 2, não sei. Presta atenção no que eu falo. Quantas colunas eu tenho aí nessa tabela? Essa é a pergunta. Quantas colunas? É. 4. 4 colunas? Quem acha que é outra coisa? Todo mundo acha que é 4? Não é 4. 4. Na verdade são 3, porque está falando de coluna, então está falando de medida. As medidas são só as que estão para cá. Todo mundo errou. Não é 3, não é 4. É só uma. Só tem uma coluna aí. E agora vocês vão enxergar essa coluna aí. Vou marcar a tabela aqui, vocês vão enxergar. A coluna é o conjunto das medidas. É o agrupamento dessas 3 medidas aí, é a coluna. Aqui eu tenho uma dimensão. Aqui eu tenho uma coluna. E esses aqui são as medidas. Apesar da gente estar acostumado a visualizar isso aí em formato de coluna, mas as medidas aqui para nós não são colunas, são medidas. A coluna é o conjunto das 3, ou de quantas medidas tiver lá. Se eu tiver 5, 6 medidas, as 6 medidas é uma coluna só. Tá? E aí o seguinte, as linhas aqui, esse total aqui, ele não é contado como linha. Eu não conto esse total aqui como linha, tá? E a contagem das linhas é feita assim, ó, de baixo para cima.
É isso mesmo. E a contagem das colunas é da direita para a esquerda. Mas eu só tenho uma coluna. Mas daqui a pouco a gente vai ver esse exemplo aí das colunas. Então, qual que é o problema aqui? Ó? O problema aqui é a linha. Por quê? Porque ele está pegando a linha 1. A minha fórmula aqui está falando que a linha é a D1. Qual que é a minha D1? É a primeira lá de baixo. Ó. Se eu pegar 0 menos 89,83, quanto que é? Menos 89,83. Como que eu corrijo isso? Eu venho aqui, ó, apago esse D1 aqui e coloco 0. Ah, por que é 0? Não sei porque é 0, porque o programador quis que fosse 0, então é 0. É, exatamente. Então, olha lá, ó, 0. Coloco o 0 lá, aplico, pronto. Aí ele fez agora o custo certinho de cada item. O custo não, o lucro. Tá vendo? Vamos tentar fazer isso aí agora? É, lucro. E aí dá um resultado plausível. E aí, posso continuar? Então, vou clicar aqui no OK, certo? Corrigir. Vou clicar no OK mais uma vez, aí eu volto lá para aquela janela padrão lá do MyBI. O que eu vou fazer agora? Vou lá, definir a minha tabela. Vou lá na... Estou usando venda, né? Então, vou lá na data de venda. Vou lá no mês abreviado e vou colocar o mês abreviado aqui, ó, no meu eixo superior. Certo? E vou buscar os dados. Aí ele vai preencher aqui, vai criar uma coluna de total. E aí, olha só, o que eu estava querendo dizer para vocês que o conjunto de medidas, olha só, eu tenho um conjunto de medidas para janeiro e um outro para fevereiro. Então, o mês acaba se tornando a coluna. Cada mês ele repete todas as medidas. E cada mês é uma coluna. E a contagem da coluna é da direita para a esquerda. Então, a coluna 1 é qual? Março. Coluna 2, fevereiro. Coluna 3, janeiro. Certo? Agora, dá uma olhada aí nos custos. Tá tudo igual. O custo de março está igual ao de fevereiro, que está igual ao de janeiro. E aí? E tá tudo escrito nova medida. É porque você não renomeou no seu, lá no cálculo. Como que eu corrijo isso? Olha só, volto lá em cálculos avançados, em cima de qualquer lucro lá, botão direito, editar medida. É porque nós deixamos a coluna lá como coluna 1. Então a coluna 1 é o quê? É março. Então eu tenho que vir aqui, ó, e colocar o 0 também na coluna. Aí eu clico em aplicar. Pronto. Aí agora cada mês vai ter o seu valor de lucro. Eu posso mudar as cores? Fica tudo uma coisa só toda vez. Não sei o que é o que. Eu ver cada coluna de uma cor. De uma cor? Eu acho que tem. Aí é lá nas propriedades aqui, na tabela cruzada. Agora... Você puxou a data e jogou em cima, né? É, Data o quê? data de venda, mês abreviado. Deixa eu ver aqui. Teria que colocar no... Coloca mês abreviado.
Dentro de data de venda, abaixo da drill. Data é sempre dimensão, gente. Mas aí você não vai colocar lá, não tem um mês, né? Onde que eu vejo para editar ela? Cálculos avançados, em cima do lucro total, botão direito, editar medida. Tá, tem que ficar dentro dos cálculos avançados. Isso. Já alterou? Não consegui alterar as colunas não. Eu vou definir aqui a minha tabela, vou tirar o mês, só para ficar mais fácil aqui a visualização para a gente, tá? Então vou lá em cálculos avançados, e aí a dica aqui, ó. Eu já tenho um cálculo pronto, né? Se eu clicar aqui com o botão direito na parte branca e inserir medida, ele vai inserir a medida aqui no meio, ó. Mas não é isso que eu quero essa medida aqui depois dele. Então eu vou na última medida aqui que eu inseri lá das medidas que vieram lá do cubo já, que não são cálculos, e marco a opção inserir medida. Aí ele coloca depois, ó. No de vocês aí, tem que fazer o teste, né? Porque vocês têm um cálculo já padrão lá. Aí eu não sei se é em cima do percentual. Acho que é em cima do percentual, botão direito, inserir medida. Ver se vai habilitar. Se não, você clica em cima do venda valor total. Não tem Ctrl Z, clica no X. No X da bolinha. Que cálculo que eu posso fazer aqui agora? Eu tenho um lucro, tenho um valor total. Eu posso fazer o do percentual do lucro. Como que vai ser o do percentual do lucro? Quem pode me dizer? Quem dividido por quem? Menor pelo maior. Como? O irmão quer saber. Eu tô falando. Você está em outro... Eu quero o cálculo do percentual do lucro. Vai ser o lucro total dividido pelo venda valor total. Aí eu ponho 0 lá. Como é que ele vai pro cantinho? Porque eu já estou no lucro bruto. É para inserir a nova medida, ela está ficando do lado. Em cima aqui do venda valor total, ó, botão direito, inserir medida. Aqui, ó. Vê se ela vai lá. Se vai no primeiro, ela vai lá no final. Isso. Tá, se eu faço no último, ela fica depois dele. Fica do lado dele ali. Só clicar no X com a bolinha. Então como ele vê assim, quando você bota do último, aquele nosso não é nome, ele vai lá pro final da tabela. Ele vai lá. Eu não sei te explicar bem como que é não, mas dá certo, entendeu? Então, olha lá, percentual do lucro. Então, vai ser lucro total dividido pelo venda valor total. Aí eu ponho 0. 0. Não precisa multiplicar por 100 não, tá? Depois a gente vai fazer a multiplicação por 100. E manda aplicar. Então tá lá, ó.
0,14, 0,11 e assim por diante. Quem não fez aí pode fazer. Aí. Ele não teve venda, mas ele tem custo, né? Exatamente, é a famosa divisão por zero. Isso aí, vamos fazer o se erro aí, no MyBI. Hã? Seu deu 0,11 o quê? Porque tem que pôr o zero lá, ó. Você não editou lá a fórmula, tem que pôr o zero. Nas duas. Se aproxima uma só e já tinha dado. Não, aí você tem aqui. Aí teve que ir lá colocar no outro para poder puxar tudo meio por uma linha de força igual. Então, ó, vou digitar agora, porque eu tirei o mês. Se você tirou o mês, se você deixar o D1 aqui no primeiro, dá certo também. Vou fazer esse, certo? Aí ele vai dar erro e sobrando o primeiro. Aí vem editar medida. Só no do meio eu vou tirar. Só no do meio dá certo. Por quê? Porque eu só tenho uma coluna. É isso. Porque eu tirei o mês. Mas se você colocar o mês, vai dar e dá erro. Se você já deixa o zero, se você editar essa tabela e colocar o mês, já fica certo. Entendeu? Se você colocar o mês aí no seu, aí vai dar erro, vai ficar sempre o mesmo valor. Tá? Então já deixa o zero aí que já fica valendo para tudo. Mas o bom é entender o porquê. Exatamente. Pronto. Como que a gente vai fazer o tratamento aqui do erro matemático lá do zero? Eu vou pegar o bloco de notas aqui, vai ficar mais fácil para te explicar. Olha só. Queria que você observasse só aqui na tela agora, sem tentar fazer junto comigo. Essa aqui é a minha fórmula, certo? O problema está nesse cara aqui, ó. O divisor não pode ser zero. O venda valor total não pode ser zero. Então nós vamos usar o famoso se. Só que aqui para nós ele chama-se if. Aí eu tenho um se, eu tenho o então, que é o then, e tenho o se não, que é o else, tem o ou, que é o or. Certo? Então, como que vai ficar aqui a minha fórmula? Eu tenho que escrever a expressão. Então, vai ser if. Aí eu vou copiar esse cara aqui para ficar mais fácil. Não vou tentar escrever ele, porque senão eu posso errar aqui. Copio ele. Vou abrir e fechar parênteses e colocar ele lá dentro. Se esse cara aqui for igual a zero, então é zero. Se não, se ele não for zero, aí é o próprio cálculo. Tá vendo? Aí é só copiar isso aqui tudo e substituir aqui em cima. Opa. E aplicar. Opa. Mas já deu. Olha lá, ó. O erro matemático lá ficou zero. Mas ele também altera no resultado se tiver uma matemática, não só para visualização. Porque no Excel eu não consigo somar, se tiver. Não, é só para expressão mesmo, só o nome erro matemático. A soma ele já faz automático do que está certo. Então, ontem antes de me infartar, eu lembrei, se não tivesse ninguém isso aí.
Então, eu vou deixar a fórmula aqui na tela para você copiar, tá? Não, então, porque ele no início. Apareceu a expressão aqui, ó, erro matemático, certo? Então, eu quero sumir com essa expressão daí. Então, vou editar o meu cálculo. E aí, eu vou copiar essa fórmula aqui. E vou trazer aqui para o bloco de notas. Vou colar ela aqui. Certo? Por quê? Porque aí eu não precisar ter que ficar tentando escrever ela de novo. Exatamente. E aí, olha só. Você tem aí o cálculo do percentual, da representatividade. Você pode ter colocado outro cálculo. Então, o seu M3 aí pode ser outra coisa, que não é o mesmo do meu. Por isso que eu falo para você copiar a fórmula. Porque senão você vai mudar tudo aí. O M1 é o venda valor total. O M3 é o quê? É o lucro total. Por quê? Porque o M2 é o custo. Na minha tabela, na sua pode ser outra coisa. O seu pode ser M4, M5, não sei. Por isso que eu copio a fórmula aqui, porque não tem erro. Tem como eu errar. Aí eu vou escrever lá, ó. If. Aí eu já vou abrir e fechar o parênteses. Por quê? Porque eu não me perco nele. E vou colar esse cara aqui dentro, ó. Observa aqui, gente. Não faz junto comigo. Colei ele aqui. Dou um espaço. Igual. Espaço. 0. Então, acho que isso aí, porque tu copiou aquele cara ali, que assim eu entendi. Isso. Por que eu copiei esse cara aqui? E colei ele aqui dentro? Porque ele é o meu divisor. Aí mostra lá o zero. Onde está o zero? Como assim? Aquele que está no M. Olha lá, ó. Ele quer dizer Isso. se esse valor que está aí for zero, que é aquele que você vai. Exatamente. Aí o resultado aqui final já vai ser zero. Onde Exatamente. tem o matemático, ele não vai fazer conta nenhuma. Ele não vai fazer Agora, conta. se não for zero, aí ele vai dividir um para o outro. Exatamente. Exatamente a expressão aqui, ó. Só a fórmula se ele bate. Se você deixar só até aqui, ó, aí ele não vai ter sentido essa fórmula, porque a expressão lógica não está concluída. Tem que concluir a expressão lógica. Então é assim, ó, se esse divisor for igual a zero, aí se você não concluir, o que ele vai fazer? Se for zero, ele se for zero, fica perdido. Então eu tenho que colocar, eu tenho que escrever, ó. Se o meu divisor for igual a zero, então é zero. Então é zero. Aí se não, é o else. Então eu escrevo lá, else. Se ele não for zero, se ele for 0,01, aí ele vai fazer o cálculo, que é o cálculo normal, que é a mesma fórmula. A fórmula inicial lá, ó, é a mesminha. Tá vendo? É a mesma fórmula que eu escrevi aqui em cima, ó. Então, se o meu divisor for igual a zero, então é zero, é nulo esse cálculo, não existe esse cálculo. Se não, faço o cálculo. Se ele não for zero, faço o cálculo. Tá. Porque ele primeiro elimina a possibilidade. Ele elimina a possibilidade do zero. Tá. Aí eu copio aqui e substituo lá em cima. E aplico. Pronto. Aí, ó lá. Não é zero? Quando o meu divisor for zero, não vai para escrever zero aqui? Então pronto, foi isso que ele fez. Se eu escrever aqui 1, olha só. Se ele for zero, eu vou marcar para ele escrever 1. E vou colar lá em cima. Vou aplicar. Ele vai escrever 1 lá. O que eu colocar ali de número, ele vai escrever. Tá vendo? Eu estou dizendo a condição. Mas é zero, tem que ser zero. Vamos tentar fazer aí agora? Será que agora ficou mais fácil? Sim. Então vou deixar a fórmula aí na tela para você ver. Então olha só, depois que você terminou aqui de fazer o cálculo, você clica aqui no botão OK,
volta lá para o MyBI, né, para a tela do MyBI. Você pode ir lá em propriedades, números, aí no percentual de lucro, você pode ir lá e marcar como percentagem. E aí ele já multiplica por 100 e coloca... Aí, tá caindo. Olha lá. Ele já multiplica por 100 e coloca o símbolo de percentual lá no lucro. Tá? No percentual, se você quiser colocar as cores, você pode pôr um agente de relógio de cor. Aí é melhor você colocar de 2 estados. Ó. Ah, se eu quiser de 15% para cima. Aí, ó, aí ele te mostra quem está negativo e quem está positivo. Se quiser de 3 estados, não tem problema. Você vai lá, plano de fundo, de 3 estados, percentual de lucro. Agora eu quero trocar lá. Aí você tem que configurar. Clica aqui. Então, ele vai ficar verde quando? For maior que quanto? 15. Então, 0,15. Ah, tá, é isso. Quando... E o amarelo? O amarelo vai ser quando ele for maior ou igual a 0,10, por exemplo. Isso. E menor que 0,15. Sempre percentual aqui tem que ser desse jeito, tá? 0, alguma coisa. Então, 0,10. Pronto. Tá lá. Certo? Então, aqui a gente termina essa parte dos cálculos, né? De como criar as fórmulas aqui nos cálculos.